Hell Games, um estúdio de desenvolvimento de jogos, aonde está sendo criado o nosso querido Hellcias. E também eles são um dos responsáveis por ter criado o Shield Life. Está sendo comandado pelos Hell Brothers, uma pessoa aí bem gente boa e bem responsável também. Então, podemos dizer com isso, na primeira opção deles foi o Shield Life, aonde tem uma inspiração grande com Naruto. Nesse tempo lá para 2020, esse jogo bombou para um caramba, todo mundo ficava jogando e tal, e era muito da hora de ficar lá toda hora jogando. Eu me lembro que eu passei o dia inteiro jogando, tipo, o dia inteiro mesmo, só jogando esse jogo. Mas teve um tempo também que eu perdi meu celular e infelizmente eu não tava mais jogando o jogo. Mas o que eu sei é que na hora que eu voltei, o jogo já não estava mais lá. O que aconteceu é que esse jogo tomou o nosso querido Copyright. Desse jeito, o jogo não era mais o mesmo, porque o que aconteceu é que tudo nele mudou. O pessoal já não estava mais gostando das mudanças, porque se eles fizessem tudo inspirado no Naruto de novo, eles tomariam de novo, de novo e de novo, de novo, e nunca mais o jogo ia ser mais o mesmo. Então, a partir dali, o jogo já tinha mudado bastante, não tinha mais volta. O jogo eu acho que tem alguns players ainda. O jogo mudou para um caramba. O próprio Sharingan também lá do jogo mudou. E o pessoal da comunidade lá não gostou muito. Que eu me lembro, eles até fizeram um vídeo sobre o que tinha acontecido e tal. Só que infelizmente não tem mais como. Foi algo que foi indo para trás. E também temos o nosso, como posso dizer, no início de 2020, eu não me lembro, mas foi criado um jogo lá para 2021, chamado, acho que, Blox Fruit, quem diria? Esse jogo já foi muito chamado por muita galera, esse jogo já foi muito viciante pra mim também. Eu jogava para um caramba ele até zerar. Eu me lembro que eu entrei uma vez e saí, porque eu não sabia como funcionavam as mecânicas do jogo. E meu primo foi lá, entrou e jogou o jogo, deixando ele mais viciado lá, e ele já tava no 700 e ele já tava indo pra segunda ilha, deixando eu mais com vontade de jogar. Mas o que aconteceu com o Bloxfruit? Bem, Bloxfruit foi sempre um dos jogos mais queridos da comunidade lá para 2021, foi para 2022, e eu acho que lá para 2023 teve um grande problema também. O pessoal começou a perceber como o Bloxfruit estava vendo a nossa comunidade, vendo como ele estava sendo atualizado e tal, e ele estava dando alguns erros. Como podemos dizer, o primeiro, um grandíssimo erro foi da querida atualização, um update da Dragon. Todo mundo tava esperando uma update incrível da Dragon, e algo absurdo e tal. No momento que eles atualizaram lá para 2024, porque passaram mais de um ano para atualizar o jogo, veio um token desse que você pegava e trocava por uma fruta aleatória, mais uma fruta mítica, uma fruta lendária, e você ganhava isso. Mas a comunidade já tinha juntado Dragon o suficiente para poder fazer as trades, o pessoal já tava louco por conta disso. Então, a própria lá, nossa, eu esqueci a empresa que fazia o Bloxfruit. Mas eles fizeram um grandíssimo problema. Aí eles precisavam voltar para trás, dar a fruta de volta para a pessoa e ela poder comer a fruta. Porque isso é um erro. Eles tiraram algo das pessoas e isso não pode. Então teve muito mais problemas também, como o próprio Bloxfruit não sei mais sobre o One Piece. Então o pessoal já ficou puto por conta disso, o jogo não é mais o mesmo, o jogo já não atualiza mais, se atualiza, é atualizações que desnecessárias, porque não muda nada, o rework não tem, eles literalmente cagaram para a comunidade, deixando a comunidade de lado. Também temos o caso do Westworld, também já fiz um vídeo dele aqui, e é incrível como eles pensam, como eles fazem, eles realmente não ligam mais pra comunidade e deixaram o jogo de lado. Eu acredito que se fosse eu realmente não continuaria, porque foi um projeto desse jogo onde no início foi bom e agora tá piorando cada vez mais, perdendo até para um jogo de trem. Agora, chegando na parte mais interessante, estamos chegando no próprio Hellcias. Lá em 3 anos atrás, eu acho que lá 2023, 2022, não lembro, mas eu vi a primeira sneak. O que acontece é que o Hellcias não era para ser o que ele é hoje. Ele seria mais ou menos o próprio Bloxfruit, mas do início. Eu não sei o que aconteceu, mas eles mudaram para um caramba. Aí eles mostraram uma sneak de um caranguejo lá andando. Eu realmente não acreditei se fosse um jogo do Roblox. Eu acho que eu tinha o quê? Uns 14, 13 anos, sei lá. Eu vendo aquele jogo, eu fiquei tipo,
caramba, mano, esse jogo aqui não existe dentro do Roblox, impossível. E a partir de 2024 eu vi ele pela primeira vez e falei, inacreditável. Inacreditável. Hellcia se trata como a Hell Games trata o jogo, como trata a própria comunidade, e fazendo a comparação entre o pessoal que fez o Blox Fruit pro Hell Games é totalmente diferente. Vemos que eles são muito mais responsáveis por desenvolver o jogo, por fazer o rework toda hora e por falar com a comunidade. Já que o próprio Blox Fruit não fala. Eu já falei muito mal do Blox Fruit nesse meu canal, mas é por conta disso. É por conta disso que nós vimos os jogos sendo melhores. É por conta disso que nós vemos Hell Games sempre passando todo mundo. É por conta disso que nós vamos ver eles sempre em seus melhores. Por conta que eles ouvem a comunidade, por conta que eles querem fazer um jogo. Outras empresas aí que não faz, outras que desenvolvem outros jogos. O que acontece é o que eu acredito que seja um único jogo do Roblox. Ah, mas Nathan, como assim? Digamos que eu compro um jogo no meu videogame e eu fico jogando ele toda hora. Um exemplo, Assassin's Creed. E se eu pego ele, eu fico jogando ele toda hora. No Roblox é totalmente diferente. Você tenta encontrar um jogo bom, mas não tem aquele jogo viciante. E quando tem, tem algum erro. O que aconteceu foi com o Shindo Life, que eu acabei de dando esse assunto no início do vídeo. Shindo Life tomou um copyright e se fudeu. Logo, ele se fudendo, ele não teve mais graça, porque eles precisavam mudar tudo. Então, esse é o exato momento onde nós vemos Hellcias. Nós vemos eles de outra forma, vemos ele como uma esperança de um jogo viciante, onde nós começamos a jogar. Um jogo viciante é onde não tem muitos players, como posso dizer, temos um jogo aí que foi comprado pela Big Studios, que eu já não vou comentar aqui, mas a Big Studios é uma empresa lá e tal, faz e tal, e comprou o jogo. Comprando o jogo, do nada, uns 9 milhões de players dentro de um jogo só. Com certeza aquilo lá era bot, eu me lembro que até um canal falou sobre isso. Então, vendo aquilo, nós vemos a Hell Games. A Hell Games com certeza não seria comprado por um jogo facilmente, e desse jeito deixando o jogo mais responsável, mais da hora, mais bonito e tal. A Hell Games sempre sendo responsável, deixando a comunidade mais perfeita, deixando todo mundo alegre, deixando o jogo mais viciante que nós vimos, e deixando, como posso dizer, é isso que eu tenho que falar. Aliás, também temos outros canais criando o próprio deles, falando sobre Hellcias. E isso é ótimo, porque é o início que nós vemos de um jogo bom. Já aconteceu com Blox Fruit, Kingdom Life, agora está vindo o próprio Hellcias. Então nós temos uma esperança de ter um único jogo bom dentro do Roblox. Você abaixar o Roblox só para jogar ele, somente ele. E isso é muito da hora de se ver por conta disso. Então, eu acho que é isso que eu tenho a falar pra vocês. Eu queria dizer que Shindo Life e o Blox Fruit foram um dos melhores jogos. Agora chegou a hora do Hellcias, um jogo mais desenvolvido por muito tempo. Então é isso, eu queria dizer que sobre a Hell Games ser uma empresa muito responsável por fazer as coisas certas. E é isso. E valeu aí por ter assistido.